A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Meus diletos espectadores do Portal da Holanda e aqueles que fidelizam estar na plateia do projeto A Hora do H, eis-me aqui mais uma vez numa segunda-feira, cheio de entusiasmo, e a história se repete. Na segunda-feira a gente recebe um grande protagonista, uma grande figura e também protagonista, né, da história da medicina no estado do Amazonas. Dr. Antônio Magela, ele está há 27 anos trabalhando na Fundação Hospital Tropical de Manaus. E vocês imaginem quantas histórias, quantos dramas, e lógico, quantas alegrias também, né, por dar alta. Quando o médico dá alta ao paciente, é um momento de alegria para o médico, ao longo desses muitos anos. O Dr. Magela, ele é um médico infectologista e ele vem conversar com a gente sobre assuntos que estão aí a crescer, a afetar as pessoas, mas que quase não se fala na grande mídia. Não se fala. Não tem campanha, não tem nada. E a coisa está crescendo. Dr. Noaldo veio aqui e falou o seguinte, Dr. Magela, que também é um colega seu lá do Hospital de Medicina Tropical. Dr. Noaldo veio aqui semana passada falando de HIV/AIDS. Ele disse o seguinte, que é assustador o número de jovens que todas as semanas vão até o Hospital Tropical e são diagnosticados com o vírus da AIDS. E não só isso, tem uma outra informação que deixa a gente muito triste. Os idosos, o número de idosos que estão sendo afetados pelo vírus da AIDS, lá no Hospital Tropical. E hoje o doutor Magela vem aqui falar com a gente, e na abertura, ali, aliás, no bastidor da entrevista, ele me deu uma informação que é preocupante, mas que é muito bom a gente saber, é muito bom a gente tomar conhecimento. Ele disse que 35% da população de Manaus tem problemas alérgicos, tem problemas respiratórios, tem problemas com fungos, etc. 35%, o Dr. Magela me alertou, 35% é o número de pessoas da cidade de Manaus, é o número de pessoas que moram na Cidade Nova, não é isso, Dr. Magela? Ali naquela região, na região da Zona Norte de Manaus. Então, tá aí. A entrevista vai versar sobre esses temas e nós temos um especialista, uma pessoa capacitada, e o mínimo que eu posso pedir para vocês é atenção, porque as revelações que ele vai fazer aqui podem até salvar a sua vida, salvar dramas na sua vida ou de conhecidos seus, se você contar para eles o que ele vai dizer aqui. Dr. Antônio Magela, muito obrigado por ter vindo. E é realmente, na verdadeira acepção da palavra, uma honra recebê-lo aqui no nosso projeto A Hora do H. E um reencontro, né? Eu já estive aqui uma vez, estava relembrando agora há pouco, e a gente considera sempre importante essa oportunidade de poder mostrar o nosso trabalho, o trabalho que é feito na Fundação de Medicina Tropical e também nas outras fundações de saúde, para que a população possa conhecer o que é feito e, mais importante, o que ainda pode ser feito. Doutor Magela, eu vou lhe provocar, né, para que o senhor aborde vários temas sobre essas doenças infecciosas e tudo mais, mas eu estava me preparando para essa entrevista e tropecei numa palavra chamada... A primeira vez que eu vi essa palavra, eu nunca tinha visto essa palavra. Esporotricose. E a esporotricose eu espero estar lhe fazendo a pergunta certa. É um novo vírus, é uma nova preocupação que está afetando muita gente em Manaus? A esporotricose é uma doença causada por um fungo chamado Sporotrix, por isso o nome esporotricose.
E esse fungo, ele habita o ambiente. Ele está presente no solo, ele está presente nas plantas, em folhas, em troncos de árvores, em qualquer madeira em decomposição, e está ali no ambiente. O homem entra em contato com esses materiais e acaba se contaminando ao sofrer algum tipo de ferida na pele, de quebrar a barreira de proteção da pele, e acaba se contaminando. Tanto é que através do contato, do contato direto com espinhos, com troncos, com madeira em decomposição, com o próprio solo. Tanto é que até algum tempo ela era chamada de doença do jardineiro. Interessante isso. E agora ficou mais em evidência por causa da grande epidemia que acometeu o Brasil a partir de 95 no Rio de Janeiro, tendo o envolvimento dos felinos, dos gatos, que é o principal hospedeiro, né, desse fungo. Da esporotricose? Do esporotrix, né? Esporotrix, que é o fungo, né? O fungo causador. A esporotricose é a doença. Sim, esporotricose é a doença. É a doença. E os gatos são hospedeiros? São os animais que mais sofrem com a doença. Em 95 foi identificado no Rio de Janeiro, e ainda é considerada a maior epidemia de esporotricose do mundo. O Brasil detém esse recorde. Em uma região pobre do Rio de Janeiro, onde as pessoas, por viver numa área ambiental muito degradada, com lixo, com acúmulo de roedores, começaram a criar os gatos para combater os ratos. Sim, sim. E nessa região, também não se sabe por que, o fungo estava presente numa maior intensidade e contaminou um número muito grande de gatos. E os gatos acabaram, por tabela, contaminando os humanos. Então, quando a gente fala hoje em esporotricose, nós estamos falando de uma doença que acomete os gatos e que é transmitida por eles aos humanos. Não é uma doença do gato, ela não é causada. Entendi. Ele é um hospedeiro, né? Você falou. Ele é uma vítima da doença, né? Na verdade. Ele é um vetor também? Se você era um vetor? É considerado um vetor, porque ele adquire o fungo da natureza, porque o gato tem o hábito de enterrar as fezes. Sim. E antes de enterrar ele cava. Se o fungo está no solo, o fungo vai para a unha desse gato. E eles também amolam as unhas, né, nos troncos. É verdade. E se no tronco em decomposição tem a presença do fungo, ele acaba contaminando as suas unhas. E aí ele vai, arranha o dono, brincando. Sim. Briga com outros gatos, que é um animal muito territorialista. Sim. Principalmente quando ela está no cio, né? A briga por tá espaço, briga pelas fêmeas, e a briga é feia, né? A briga entre os gatos. E eles acabam se ferindo, tanto é que a maior parte dos gatos que adoecem tem feridas no focinho, nas orelhas e nas patas. E é uma doença que até algum tempo os gatos tinham que ser sacrificados, porque era de difícil tratamento e não se dispõe então de uma estratégia mais eficaz para se tratar os gatos como temos hoje, né? Hoje, mesmo a doença nos felinos, os nossos colegas veterinários que têm, né, o manejo desse tipo de estratégia conseguem, infelizmente, tratar os gatos e com cura total. Doutor Magela, qual é o sintoma nos gatos? Para que as pessoas percebam que o gato pode estar com esse vírus. E também nas pessoas. Quais são os sintomas? Depois que o jardineiro... Eu estou preocupado porque eu vivo mexendo em jardim, então ontem eu mexi em jardim. Quais são os sintomas disso aí? Na verdade, nos gatos, o primeiro sintoma que chama a atenção são as feridas, né, que pode ser nas patas ou no focinho, na região das orelhas, onde tem mais o contato quando eles brigam. E é uma ferida que não cicatriza. Ela demora a cicatrizar e vai ficando inflamada, vai ficando muito vermelha e vai se alastrando. E aparece uma ferida, depois de algum tempo aparece outra em outro local, ela vai se disseminando, e é isso que acaba levando as pessoas até abandonarem os gatos, porque é de difícil tratamento. Agora tem que levar imediatamente para o veterinário e retirar o animal de dentro do âmbito familiar? Com toda certeza. O animal tem que ser retirado dali, tem que ser tratado de maneira isolada, porque ele é um fator de disseminação do fungo. O gato doente, se ele ficar solto, ele vai toda a família. Contaminar os outros gatos, contamina o seu tutor, né? Agora chama de tutor, né? Os familiares.
e os outros gatos na rua. Então, muitas feridas feias, né? Parecem, algumas faz até diagnóstico diferencial com neoplasia, com câncer de pele. É mesmo? Nos gatos. É uma ferida bem feia, não é algo bonito para se ver. E os animais sofrem muito, né? E acabam sofrendo com a disseminação da própria doença por todo o corpo do animal e por infecção secundária, porque ela abre uma ferida na pele do gato, e a pele é um fator de proteção contra bactérias, contra vírus, e ela acaba tendo infecções secundárias. Na espécie humana, ela tem a principal característica de ser também de feridas. E por que de repente, doutor Magela, a gente está lendo aí no noticiário que pessoas estão infectadas, etc., e que o número é um número que começa a chamar a atenção? É porque, de repente, aqui em Manaus, pode ser até o quê? Um surto? Houve um surto em Manaus a partir de maio de 2022. Então teve um surto que a gente identificou muitos animais doentes, muitas pessoas, né, doentes, que procuraram a Fundação de Medicina Tropical naquele momento. Hoje o tratamento, inclusive, está descentralizado, o atendimento pode ser feito até nas UBSs, mas muitas pessoas que vinham com as feridas nos braços, geralmente nos braços. Elas aparecem como nos gatos, assim, de repente. Sim. Aparece uma ferida, aparece uma ferida que não cicatriza, que não fecha, tem um aspecto feio, né, sujo, e que pode ter secreção e não cicatriza. E ao mesmo tempo em que ela vai aumentando de tamanho, vão surgindo outras lesões, e algumas pessoas fazem um cordão de feridas. Várias feridas dentro de um mesmo trajeto no braço, por exemplo. Meu Deus. Dolorosas, né? E de difícil tratamento. Quer dizer, e se a pessoa não procurar assistência médica, isso pode evoluir para todo o corpo? Pode evoluir para todo o corpo, pode ter infecção secundária, infecção bacteriana secundária, e dependendo da bactéria que pode infectar secundariamente essa lesão, a pessoa pode evoluir para sepse, que é uma infecção generalizada. Então, imediatamente a pessoa que perceber isso, e começa a questionar o que é isso, sem entender, ir para o infectologista? Não, hoje pode procurar uma UBS. As UBS aqui em Manaus, em todas as zonas, atendimento para isso. Todas as zonas da cidade tem UBS que estão. A Ciência tem até disponibilizado uma relação com as UBS que têm profissionais treinados para fazer o diagnóstico da esporotricose. E encaminhar, no caso, para o Hospital Tropical. Não, pode tratar lá mesmo. Trata na UBS. Inclusive, eles podem coletar o material, que é um cotonete, nós chamamos de suave, vai lá na lesão, coleta e pode fazer um exame no microscópio, identificar o fungo e aí começar o tratamento, que é feito através do uso de antifúngicos, até por via oral, e reserva-se o hospital para aqueles casos considerados mais graves. Claro, quando já estiver muito avançado. Com múltiplas lesões, com infecção secundária, com o paciente tendo o seu estado geral muito comprometido, né? Então, nesses casos, é no hospital. Mas a maioria dos casos, estamos conseguindo tratar lá no nível primário, né? nas UBSs. Infelizmente, teve um aumento do número de casos agora em janeiro, mas agora em abril já arrefeceu um pouco, já tem um número bem menos significativo. O senhor tem um número aí, só para a gente ter ideia? Nós tivemos aqui, acho que umas entre 500 e 600 notificações. Desde maio de 2022. Tão alto o número assim? Sim. E houve um surto, né? Depois arrefeceu. Agora a gente sabe que vai continuar, por isso que o sistema se mantém sensível, as UBSs treinadas, o pessoal treinado, para identificar essas pessoas que têm essas lesões sugestivas de esporotricose. É aquela pessoa que tem a ferida, que não cicatriza, que tem até um aspecto... Esporotricose, né? Esporotricose. Esporotricose. O esporo é uma forma de resistência do fungo. Quando o fungo está na natureza, por exemplo, nós enterramos um gato que morreu de esporotricose, ele morreu. Aí esse gato é enterrado. O fungo,
que está no gato causando a doença, ele causa a doença numa forma que nós chamamos de levedura. Só que quando o gato vai ser enterrado, vai ser devolvido lá para a terra, Sim. o fungo se transforma num esporo, que é uma forma de resistência. Ele não perece. E ali ele permanece. Não, permanece lá e vai. É essa forma que vai contaminar o jardineiro, que vai contaminar o gato que vai lá cavar, que vai amolar as unhas lá no tronco e que vai unhar o outro gato, que vai arranhar o seu dono e vai manter o ciclo da doença. Olha só. Espinhos de rosa, né? Está presente. Os espinhos, né? Você. Doutor. Agora, é um fungo. Aqui vale a informação. Todos os fungos, para que eles se mantenham na natureza, se mantenham viáveis, eles precisam de duas coisas: calor e umidade. E nós vivemos numa região temos esse tropical. Excesso aqui, né? Sim, temos o ano todo. Então, nós temos um ambiente propício para os fungos que também acometem esses animais e são também uns grandes vilões, como você citou agora há pouco, das alergias inalatórias. 35% da cidade de Manaus? Diga isso, por favor. De 35% a 40% da população de Manaus tem algum tipo de alergia inalatória. O que eu falo de... Eu estou falando do número 2 milhões de pessoas, 35% sim, tem algum tipo de alergia inalatória. Eu estou falando aqui de asma, bronquite, rinite, amigdalite, laringotraqueite. Alguma dessas ites aí que nós chamamos são a manifestação clássica das alergias inalatórias, que muitas vezes são causadas por hipersensibilidade que as pessoas têm aos fungos que estão presentes aí, e entre eles o Sporotrix, que causa essa doença aí nos animais, nos gatos e nos humanos. Até hoje nós não sabemos por que ele tem essa predileção pelos gatos. Ele pode acometer também os cães, mas mas não com tanta intensidade, numa escala não muito importante. Mas o gato é o hospedeiro ideal para esse tipo de fungo. O resumo é o seguinte, né? O que eu entendi, doutor Magela: ficar de olho no seu animalzinho, no gato, se ele começar a ter feridas que, sem querer para quê, feridas com uma aparência não muito boas, e aparece num local, depois aparece no outro. E também a mesma coisa os seres humanos, né? Quando começar uma ferida sem nenhuma justificativa, o cara não levou um corte, não levou lá, e aparece essa ferida, ir para a UBS imediatamente, né? Sim, e aí tem a história clínica. A pessoa tem a ferida e aí ela tem na sua história o contato com o gato. Foi arranhada pelo gato, ou foi ajudar um gato na rua, foi resgatar um gato na rua e acabou. O dono do gato, é o tutor, né? Que você chama? O tutor do gato, os dois têm que ser tratados, né? Sim, sim. Tem que imediatamente pegar, porque descobrir a fonte, o dono e o gato tem que ser tratados. Os dois são vítimas de uma mesma doença. Sim. E o gato, ele é um animal que tem por característica primordial ser independente. O gato é difícil de se manter um gato dentro de casa. Mas uma maneira de mantê-lo mais calmo, sem tanta necessidade de ir para a rua disputar espaço, território, disputar a fêmea, é a castração. A castração uma estratégia. E tem uma campanha muito boa de aí proteção agora, né? para os gatos. Quem gosta de gatos, né, quem gosta da companhia dos gatos, é importante saber que tem posse com responsabilidade, como os veterinários sempre pregam, né? Ter a posse com a responsabilidade. Claro. Quem quer ter o animal tem que também assumir as responsabilidades pela saúde. É como a gente diz, bicho é legal a gente amar e cuidar, mas dá trabalho, né? Sim, e isso é responsabilidade. Ele adoece e ele transmite a doença, ele perpetua o ciclo de determinada doença no ambiente, na natureza, e também pode transmitir essa doença para o próprio tutor, que é um risco. É isso mesmo. Doutor E Magela? o gato é um animal que está sempre em contato com o tutor e ele brinca muito, né? Muito brincalhão. Sim, arranha, brincando ali, e morde, né? E se a pessoa tiver a ferida, é importante que procure assistência médica. As nossas UBS estão sensibilizadas para fazer esse diagnóstico. Se a pessoa tem a ferida, tem a história de ter tido contato com o gato, ter sido arranhado, que estava no jardim coletando lá flores ou plantando e que se arranhou, que se machucou, e logo após esse traumatismo a ferida foi evoluindo, não cicatrizou, não melhorou, então tem uma história que vai chamar
como o sistema está sensibilizado para isso, então vai se pensar em esporotricose. E é preciso pensar em esporotricose para diagnosticar a esporotricose e orientar a pessoa para o tratamento. E o tratamento é longo. Nós temos pessoas aí que já estão há 1 ano, né, fazendo o tratamento, né? do medicamento. Tanto no homem quanto no gato, o tratamento é longo. Doutor Magela, quando o senhor esteve aqui a última vez, o grande tema que foi abordado foi justamente porque nós conversamos e os 2 primeiros casos de varíola de macaco tinham sido identificados em Manaus. Eu me lembro como se fosse hoje que o senhor falou, Humberto, sim, nós temos um que está sob observação e o outro diagnóstico, mas que estão em casa. A assistência está sendo dada em casa, etc, etc. Mas aí agora eu fui atrás dos números. Doutor Magela, os números de varíola de macaco também aumentaram em Manaus. O senhor pode nos atualizar sobre essa doença? Sim. Até se mudou o nome da doença, né? Agora a gente não fala mais varíola dos macacos. Ah, não? Não, agora a gente fala Mpox. Ou Monkeypox. É o Monkeypox, o termo em inglês, no inglês. Sim. É um anglicanismo, né? Mas que a gente utiliza, fala o M. Então porque, é o na Mpox, verdade, esse é o nome utilizado agora. Mpox. Mpox. Por quê? Estava se criando um ambiente de muito estigma com relação aos macacos. E na verdade entendi. Eles não são os transmissores ou os reservatórios da doença. Essa doença foi identificada, esse vírus foi identificado no final da década de 50 em uma colônia de macacos africanos que viviam em cativeiro, num laboratório da Dinamarca, para um outro tipo de pesquisa, identificaram esse vírus na Dinamarca. Em 1970, ele foi identificado pela primeira vez numa criança na bacia do Congo, na África Central. E a partir daí, a doença passou a ser conhecida e passou a se ter mais observação nessa doença, sendo mantida lá na África Central. E, na verdade, se definiu até depois que o reservatório não era um macaco, era um roedor, um esquilo, por exemplo. Sim. E no final dos anos... Os macacos na Dinamarca, então, estavam contaminados. Eram macacos africanos contaminados, que foram levados para a Dinamarca, para o laboratório de pesquisa, que levaram o vírus, lá da África Central. Da África Central para a Dinamarca, e foi identificado. Nos humanos, foi identificado pela primeira vez em 1980, numa criança do Congo. No início dos anos 2000, quase mais de 30 anos depois, as pessoas dos Estados Unidos trouxeram da África alguns roedores, como pet, animal de estimação. Sim. E infelizmente alguns deles vieram contaminados, né, por esse vírus chamado Monkeypox, e ele acabou contaminando um animal típico dos Estados Unidos, um roedor chamado cão da pradaria. E, apesar de ser chamado de cão, é um roedor. E aí isso se disseminou pelos Estados Unidos, foi o primeiro surto de Monkeypox fora da África, e aí a doença passou a ser mais conhecida ainda. E agora no primeiro semestre, de 2022, no mês de fevereiro, começaram a surgir casos de Monkeypox, de pessoas com lesões de pele, em que foi identificado, né, esse vírus. Também fora da África, né? Inicialmente no Reino Unido, depois na Bélgica, em Portugal, e aí foi quando a situação foi definida como alerta, e a OMS até declarou uma situação de emergência de interesse internacional, e aí a gente passou a discutir mais essa questão e fazer mais diagnóstico. Aí a gente foi compreender a dinâmica da doença, como ela se manifestava, o mecanismo de transmissão, que é através... Isso de 1 ano para cá, né? O senhor está falando de 1 ano para cá? De maio de 2022 para cá. Para cá, que tudo isso foi desenvolvido. E aí em Manaus, o senhor está falando de Manaus, né, doutor Magela? Se no mundo, nós estamos aí em torno de 110 mil casos no mundo, né? Mas a mortalidade é menos, em torno de 100, pouco mais de 100 pessoas morreram no mundo. A mortalidade 0,1%. Quer dizer, não é uma doença letal. Não, né? é uma doença letal. Ela tem uma mortalidade alta lá na África Central, em torno de 10% a 30%. E que isso é considerado muito alto, porque tem uma variante lá que é mais
mais agressiva. E então se mudou o nome para evitar duas palavras, Entendi. macaco e evitar a palavra varíola. Então, Mpox. Por quê? Primeiro que os macacos passam a ser estigmatizados e começam a ser perseguidos e até mesmo mortos pelas pessoas desinformadas. Isso tem toda a razão. Como aconteceu aqui em passado recente com relação à febre amarela. Que na verdade o macaco ele funciona como um alerta, um animal sentinela. Se o macaco começa a morrer, ele está dando um alerta que aquela doença está se espalhando. Sim. E as autoridades tomam as medidas. Então, ele não é um culpado, ele é uma vítima da doença e funciona como sentinela. O outro estigma a ser quebrado é o da varíola, que ainda traz pavor nas pessoas que se lembram de uma das maiores epidemias do mundo. A varíola, junto com a tuberculose, com a gripe espanhola, com a peste negra, com HIV/AIDS, são as maiores epidemias que a Terra enfrentou em toda a história. Em 80 anos de atividade, a varíola matou em torno de 300 milhões de pessoas no mundo. Meu Deus. Então, só que nos anos 60, a OMS intensificou aquela campanha de vacinação. Sim, hoje está bem contido, né? E o último caso de varíola foi em 77 e em 1980 a OMS considerou a doença erradicada. Então, existem algumas cepas. E esse é o status agora? Continua erradicado? Ela é erradicada. A varíola, aquela varíola, né, chamada varíola mesmo, no real sentido da palavra, ela está erradicada. E tem alguns laboratórios nos Estados Unidos, na Rússia e na Coreia, que ainda mantêm uma cepa do vírus armazenado. Para quê? Por causa do risco de bioterrorismo, usando armas biológicas, né, claro, e de se tentar eliminar populações utilizando o vírus da varíola. Ele escapa de algum laboratório aí e os terroristas podem usar isso. Por isso que se tem as cepas reservadas para se produzir vacina. Claro, como se produziu vacina? Esse é o objetivo, né? Produzir vacinas. Como se produziu a vacina agora contra a monkeypox, dessa vacina da varíola comum, que não existe mais, mas que agora surgiu uma variante dela, que é a Mpox, e inclusive as vacinas que estão disponibilizadas agora, inclusive aqui em Manaus. Quer dizer, já tem a vacina aqui em Manaus para a Mpox. Para a Mpox. E o senhor pode dizer então que, quer dizer, aquele surto, eu não sei se eu posso chamar de surto, mas esse aumento muito rápido diminuiu, está sob controle? Já arrefeceu. Já arrefeceu. Antes de vir para cá, eu conversei lá com a minha gerente do ambulatório, lá com a Marlise, exatamente perguntando para ela sobre monkeypox e esporotricose. Ela falou assim: olha, tá calmo, mas tem sempre procura, ou seja, a doença está presente. Então, o que a gente acha que aconteceu para que pudesse ter esse arrefecimento? É a informação. A informação tem que chegar para as pessoas da maneira mais qualificada, mais clara possível, para que as pessoas possam transformar a informação em proteção. Claro. No caso da Mpox, a gente sabe que a transmissão é através do contato direto, pele com a pessoa que tem as lesões. Que está contaminada. Então, esse é o principal mecanismo. A pessoa que na família ela tem que ser removida imediatamente isolada, do meio familiar, né? Ela tem que ser retirada, isolada. Ela pode ficar no isolamento domiciliar, pode ficar em casa mesmo, mas num quarto privativo. Que está lá, né? Sim, está lá. Tudo separado para ela. De 21 a 28 dias, até as lesões todas se fecharem. Ela é uma doença... As lesões aparecem na pele, sim, né, doutor? São muito parecidas com as da varicela. E aqui vai um outro aspecto histórico, né? A varíola que a gente conhece, mesmo essa que causou aí uma mortalidade absurda no mundo, ela era chamada de smallpox. Aí tinha a great pox, que era a sífilis, tinha a smallpox, que era a varíola, e depois surgiu uma outra doença viral que foi chamada de varicela. Varicela. A palavra varicela significa literalmente pequena varíola, que é uma varíola mais branda, né? Que ao chegar no Brasil, que nós temos uma predominância da língua dos índios, e os índios chamaram a doença de tatapora.
tatá é fogo e pora é aquilo que vem de dentro para fora. É um fogo queimando de dentro para fora na pele. Não me diga que a palavra catapora tem alguma coisa a ver com esse tatapora. Tatapora virou catapora. Virou catapora. Virou catapora. No Brasil. Tá vendo, Liminha? Virou Vai aprendendo aí, tá? Então, olha que coisa. Tatá significa tatá fogo. É fogo, não tem e o boi pora, tatá, que é a cobra de fogo. Sim, né? tatá, é isso mesmo. E pora? Pora é que queima de dentro para fora. Dentro pra é fora. Pele queimando, pele em fogo. Porque a queima catapora de dentro, queima, né? que a pessoa... a sensação de queimação mesmo. Tem a febre. Eu tive catapora. Sim, todos nós tivemos. Todo mundo teve, né? A gente tem a febre e depois da febre vem as lesões na pele. E elas têm uma evolução que o dermatologista vê assim, que a gente fala nas lesões dermatológicas, quando a gente fala para os alunos lá da FAMET, no primeiro período, sobre as lesões elementares da pele, que a gente fala assim, mancha, mácula, vesícula, pústula, úlcera, crosta. Ela aparece uma mancha que vira uma bolinha, uma bolha, Sim. com a pele bem fininha, com o líquido claro, a gente Sim. chama de vesícula. Se esse líquido que está ali dentro fica mais grosso na forma de pus, passa a se chamar pústula. Depois ela se rompe e vira uma úlcera. E depois ela vai cicatrizando, vem uma crosta de sangue Sim. por cima, que a gente chama de crosta. Então, durante o tempo, essa evolução, a pessoa está transmitindo. Ela só deixa de transmitir quando todas as lesões estão com aquela casquinha de sangue dura, que a gente chama de crosta. A mesma coisa é o paciente da Mpox. O processo é o mesmo, né? Sim, igualzinho. Nós tivemos um paciente que ficou muito grave, que teve lesões na face, lesões grandes na face. Aqui em Manaus. Ficou internado lá conosco. Inclusive, foi um paciente que teve a indicação de usar o medicamento que nós já temos, né? O Tecvirimate, que é um medicamento específico para a Mpox. Ele superou, doutor? Tá bem? Nós conseguimos, né, através do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde disponibilizou o medicamento para ele, que é de alto custo. Veio um médico para trazer o medicamento para ele. Ele passou lá 2 semanas tomando o medicamento, se recuperou perfeito, ficou com uma cicatriz no rosto, mas a gente comparando a lesão do início e como ficou depois que eu vi lá no ambulatório, foi uma evolução assim espetacular, uma cura da doença. Então, lá na África, o diagnóstico diferencial é com a varicela, que é a nossa catapora, mas que tem o aspecto, incomoda o paciente, né? E tem esse aspecto estético, né? Sim. E que algumas têm prurido, coceira. E aí que entra outro perigo. Num segundo momento, eram os homens, né, que apareceram com a Mpox. E na grande maioria dos casos, mais de 80%, homens que fazem sexo com homens. E esse é outro cuidado que a gente tem que ter para não repetir uma coisa que aconteceu lá no início dos anos 80, que é taxar um grupo de risco para essa doença, achar que só eles têm a doença, só eles... Isso foi feito com a AIDS, né? Foi feito com a AIDS. E depois a gente viu que não eram só os homossexuais que adoeciam de HIV. Sim. E a história nos mostrou que quem pensou assim estava redondamente enganado, inclusive estigma e preconceito contra as pessoas que adoeciam, preconceito contra os homossexuais. Então a gente tem que primeiro barrar essa questão do estigma. Primeiro tirar o estigma do macaco, depois tirar o estigma da varíola, depois tirar esse estigma de grupo de risco. Na verdade, a gente prefere até falar mais em comportamento de risco, que é quando a pessoa se expõe. E o comportamento de risco maior é homem com homem, quando o cara tem sexo com outro cara. Não, aí agora a gente está vendo agora que é qualquer pessoa, independente de opção sexual, que tenha contato com uma pessoa que esteja doente, que tenha lesões de pele, que vai ter ali o contato pele ele com passa, pele, né? E vai passar. E o homem pode passar para a mulher, a mulher pode transmitir para a criança durante a gravidez, durante o parto. Olha. A mulher pode transmitir para a criança, se ela tiver em contato muito íntimo. A mãe sempre tem, né? Sim. Contato íntimo com a criança. Claro. Se a mãe tiver com a Mpox, no contato ali com a criança, ela pode transmitir para a criança, e o cuidado com a criança tem que ser muito maior, porque ela pode estar
na pele, principalmente, a maior parte é na pele, mas criança, e se a lesão tiver com muito prurido, com muita coceira, a criança vai coçar, vai passar a mão no olho, pode ter uma forma... Já é outra complicação. Né? Já é outra, podem complicar em outros órgãos. Doutor Antônio Magela, muito obrigado. Eu falei no início desse nosso encontro que o senhor faria grandes revelações, e o senhor fez muito mais do que nós esperávamos. Muito obrigado. E o conselho fica para o espectador, né, doutor Magela? Desconfiou, vá lá na UBS, ou então você pode ir também direto no Hospital Tropical, Sim, não é isso? Na verdade, a gente sempre orienta para as pessoas em se tratando de doenças infecciosas. O melhor local para ter o primeiro atendimento é na unidade de saúde mais próxima da sua casa, seja uma UBS, uma policlínica, uma SBA, que é assim que a pessoa entra no sistema de saúde. E hoje o sistema de saúde, tanto do Estado quanto da Prefeitura, estão sensibilizados com relação a essas duas situações, com a possibilidade de fazer diagnóstico, de suspeitar e de fazer diagnóstico o mais rápido possível e tratar as pessoas também da maneira mais precoce possível, e os animais, né? Mesmo... E agora eu acho que todo mundo tem que começar a olhar o gatinho, né? Qualquer ferida, qualquer coisa, tem que prestar atenção, né, doutor? Sim, e repetindo, né, que eu disse agora há pouco, as coisas arrefeceram porque as pessoas se informaram. A informação é primordial. Claro, as pessoas se informam e passam a utilizar isso como fator de proteção. Nível de proteção aumenta imediatamente. O nível de proteção aumenta com toda certeza. E o sistema de saúde está sensível, está disponível, né? As unidades de saúde funcionam aí quase que ininterruptamente e com a condição de oferecer diagnóstico e oferecer tratamento para as pessoas ficarem tranquilas, mas nunca se esquecendo que os cuidados são permanentes, né? A vigilância tem que ser constante para essas doenças ou para qualquer outra doença infecciosa que possa acometer a nossa população. E esse negócio de dizer, não, amanhã eu vou no médico, não funciona, tem que ir hoje, né? O diagnóstico... O mais rápido possível, né? Diagnóstico e tratamentos. Quanto mais precoces, são melhores. Muito bem. Muito obrigado, doutor Magela, mais uma vez. Também agradeço a bacana que o senhor veio aqui. Muito bom mesmo. Prazer em reencontrar. Eu não podia iniciar a semana de melhor maneira. A sua presença realmente justificou esse reinício de trabalho. Muito obrigado. Estamos à disposição para outras necessidades, outras discussões. Aquilo que eu te disse, a Fundação de Medicina Tropical tem essa política de ter atividades, nós chamamos de extramuros, né? Sim. De levar informação para a população, e esse é o nosso trabalho. E eu, antes de me encerrar, quero só comunicar a vocês que na próxima semana o doutor Cordeiro, né, que também é um dos especialistas lá da Fundação de Medicina Tropical, vai estar aqui com a gente porque os números da tuberculose em Manaus voltaram a preocupar, continuam aumentando. E ele vem conversar com a gente sobre isso. Uma boa semana para todos e fica de olho no teu gatinho, tá? Algumas feridas aí que não eram para estar lá. Você tem que tomar a medida certa. Vai para o veterinário com ele. Posse com responsabilidade. É isso? Tutor é isso, né? Posse com responsabilidade. Gostei da palavra tutor. É isso mesmo. Gente, até amanhã. Boa semana para todos. A Apivida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.